Boa noite a todos. Que possamos sentir bem a casa do nosso Deus. Que possamos sair daqui revigorados com a tua palavra. Vamos, para iniciar, vamos cantar o hino 375 do nosso Inário Novo. Vida numa canção é algo bom. Nós queremos nesse momento falar com Ele. Nós vamos nos ajoelhar e vamos conversar com nosso Pai Celestial. Querido Pai, estamos aqui diante do Senhor, diante do Teu trono, diante dos anjos, diante do céu. E aqui viemos, Pai, movido pelo Teu Santo Espírito, e viemos aqui, Pai, com o nosso coração aberto, para que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Pai querido, nós temos o Senhor como nosso Pai, o nosso Deus. Mas temos aqui na terra também os nossos pais,
alguns têm, outros já não têm, mas nós, Pai querido, sentimos a falta daquele que a gente tinha e hoje não temos mais. Mas, Pai querido, nós sentimos o amor que o Senhor tem por nós e que o Senhor quer reunir seus filhos numa grande festa no céu. O Senhor quer reunir aqueles que já foram, os que ainda estão vivos, mas, Pai querido, nesta data muito importante, que é quando o Senhor voltar, vai ser uma alegria tremenda. Mas nos dias de hoje, aqui na terra ainda, comemoramos o Dia dos Pais. Queremos, Pai, que o Senhor abençoe a cada família, a cada pai, e a nós todos. E nessa programação de hoje, queremos colocar em Tuas mãos o nosso coração, a nossa vida, para que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Teu Espírito, Pai, venha estar com meu irmão Wilson, que é o pregador desta noite. Que o Senhor fale através dele a nós hoje. Amém. Nós rogamos, Pai, que o Senhor, o Teu Santo Espírito, também esteja com todos nós. Abençoe a Tua igreja. Abençoe, Pai querido, o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Boa noite. Boa noite. Faz algum tempo que eu não venho aqui, né? Igreja Corumbá, né? Mas é bom matar a saudade de vocês aqui, né? Que bom que estamos aqui hoje. E hoje é dia dos pais, né? Então, parabéns a todos os pais que estão aqui. Sabe que ser pai é um privilégio, né? Olha, é impressionante assim, Deus colocar essa forma de tão perfeita, né, de nascer uma criança. É algo maravilhoso, não é? A união de um homem, de uma mulher, um casal, se une, nasce um filho, cresce. É impressionante. Então, a gente pode perceber o poder de Deus, a grandiosidade de um Deus Criador, e nós, como pais, esse privilégio que temos. Nessa noite, nós gostaríamos de apresentar a experiência de dois pais. Um pai que amou tanto o seu filho. Gente, cada vez que eu assisto esse vídeo, eu me emociono. Eu trouxe para compartilhar com vocês. Pode ser que alguém já até tenha assistido, mas vale a pena assistir de novo, fazer uma reflexão do amor desse pai. E depois nós vamos ver, depois desse vídeo, depois nós vamos ver a experiência de um outro pai que foi também fantástico. E nós vamos então nos animar, não é? Com essa bênção que Deus nos deu e também nos alegrar pelo Dia dos Pais que Deus nos permitiu hoje comemorar, né?
com certeza aí os pais hoje foram meio que bajulados aí durante o dia, não foi? Eu acho que foi. Estou vendo pelo semblante aí. Está todo mundo felizinho, né? Então eu vou pedir para colocar aquele vídeo para nós. Esse vídeo, ele vai mostrar, olha, procurem ver os detalhes e quanto esse pai amou esse filho. E esse filho não veio do jeito que ele esperava. Eu vou deixar vocês assistirem, senão eu fico contando a história, né? Mas vamos assistir, é maravilhoso. Gosto muito desse vídeo. No meio de tantos atletas, um homem tem uma missão maior. Seu filho quer participar e ele vai atender o desejo. Nessa altura, você deve estar cheio de perguntas, tentando entender e até acreditar nessa história. Essa é a história de um pai que nunca desistiu de lutar pela felicidade do filho. Rick é o mais velho dos 3 filhos de Dick White. Durante o parto, o cordão umbilical se enrolou no pescoço, faltou oxigenação no cérebro, provocando danos irreversíveis. Rick não pode falar ou controlar os movimentos de seus braços e pernas. Parecia condenado. Os médicos disseram, livre-se dele. É melhor interná-lo. Ele vai ser um vegetal o resto da vida. Nós choramos, mas decidimos tratá-lo como uma criança normal. Ele é o centro das atenções e está sempre incluído em tudo. Rick sempre teve amor, mas ninguém sabia até que ponto ele conseguia absorver e entender o que se passava à sua volta. A escola achava que ele não tinha capacidade de aprender. Os médicos também. Mas aí nós pedimos para os médicos contarem uma piada. E o Rick caiu na gargalhada. Eles então disseram, talvez haja algo aí. Cientistas desenvolveram um sistema de comunicação para Rick. Com o movimento lateral da cabeça, o único que ele consegue controlar, ele poderia escolher letras que passavam pela tela e assim, lentamente, escrever palavras. Ele tinha 12 anos e todo mundo estava apostando quais seriam as primeiras palavras da vida dele. Seria "Oi, pai" ou seria "Oi, mãe". Que nada. Ele disse "Go Braves", uma frase de incentivo ao Boston Braves, time de hockey. Rick participava de tudo. E foi assim que surgiu a ideia de correr. Um colega na escola sofreu um acidente e ficou paralítico. Foi organizada uma corrida para arrecadar dinheiro para o tratamento. E o Rick, através do computador, pediu: eu tenho que fazer algo por ele. Tenho que mostrar para ele que a vida continua, mesmo que ele esteja paralisado. Eu quero participar da corrida. Eu tinha
40 anos eu era um atleta. Corria 3 vezes por semana, uns 2 quilômetros, só para tentar manter o peso. Nós largamos no meio da galera e todo mundo achou que a gente só ia até a primeira curva e ia voltar. Mas nós fizemos a prova inteirinha, chegando quase no último, mas não no último. Ao cruzarmos a linha de chegada, o Rick tinha o maior sorriso que você já viu. E quando chegamos em casa, ele me disse através do computador: pai, durante a corrida, eu sinto como se minha deficiência desaparecesse. Ele se chamou de pássaro livre, porque então estava livre para correr e competir com todo mundo. Que pai não faria todo o esforço para dar tamanha felicidade ao filho? Jake começou a treinar e eles resolveram participar de outras provas, mas a recepção não ficou. Ninguém falava com a gente, ninguém nos queria na corrida. Famílias de outros deficientes me escreviam e estavam com raiva de mim. O que você está fazendo? Procurando a glória para você. Se eles não sabiam o que foi, é que me empurrava para todas as corridas. E contra todos, eles foram em frente. Um ano depois, participaram da primeira maratona. 5 anos mais tarde, mas para fazer triatlon com seu filho, Jake tinha uma série de problemas para resolver. Primeiro, equipamento. Não existia nada parecido no mercado. Todo o material de competição teve que ser desenvolvido. E a cada prova, Jake tem que chegar mais cedo para montar tudo. Mas Dick tinha um problema muito maior a resolver para poder fazer triatlo com o filho. Uma coisinha básica. Ele não sabia nadar. Mudou-se para uma casa à beira de um lago e foi. Nunca vou esquecer o primeiro dia. Me joguei no lago e adivinha, eu afundei. Mas todo dia eu chegava no trabalho e tentava ir um pouquinho mais longe. Entre o primeiro dia no lago e o primeiro triatlo foram apenas 9 meses. A questão da natação estava resolvida, mas Dick Hoyt ainda tinha mais uma dificuldade pela frente. Já fazia um certo tempo que ele não montava numa bicicleta. Desde os 6 anos de idade, o ciclismo é a parte mais difícil da vida. A bicicleta deles é quase 6 vezes mais pesada que a dos outros. Sem contar o peso do Rick. Na subida isso fica claro. Ninguém me ensinou a nadar, pedalar ou correr como um atleta. Nós simplesmente fizemos, do nosso jeito. Do jeito deles, pai e filho enfrentaram os mais incríveis desafios. O mais impressionante, o Ironman, no Havaí, o mais duro dos triatlos. 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo e uma maratona inteira. 42 quilômetros, 195 metros de corrida. Mais de 13 horas de um esforço sobre-humano. Dick e Rick venceram a desconfiança. Hoje são queridos onde chegam. Recebem incentivos dos outros competidores a todo instante. E até agradecimentos. A triatleta passa e diz: vocês são incríveis. Obrigado. Esse rapaz disse que resolveu fazer triatlo por causa deles. Foi minha primeira corrida e eu gostaria de agradecê-los por ser minha inspiração. É de emocionar, porque aí você começa a refletir o que você tem feito na sua vida. É a parte mais fenomenal do triatlo. É incrível o que esse homem faz com seu filho. Ele é um prêmio homem, ele tem coração e ele é bom. Desde 1980, foram 6 edições de Ironman, 66 maratonas, competições de diversos tipos. E aqui, pai e filho completaram 975 provas juntos. Jamais abandonaram uma sequer.
E nunca chegaram em último lugar. Eles têm orgulho de dizer. Chegamos perto do último, mas nunca do último. Sempre com o mesmo final apoteótico. Público comovido, braços abertos, aquele mesmo sorriso enorme na linha de chegada. Atualmente, Rick tem 46 anos. Com o movimento da cabeça, escreve no computador frases que serão faladas por um sintetizador de voz. É um homem bem humorado. As pessoas às vezes ficam olhando para mim, diz Rick. Eu espero que seja porque eu estou muito bonito. Rick formou-se em educação especial na Universidade de Boston. Não dá para descrever a felicidade no dia da formatura. Foi minha maior realização, diz Rick. Eu mostrei para as pessoas que elas não têm que se sentar e esperar a vida passar. Hoje ele não mora mais com o pai. Mora sozinho, com a ajuda de pessoas contratadas para dar assistência. E se você fica 2 minutos com ele, jamais vai esquecer desse sorriso. Ele é muito feliz. E provavelmente mais feliz do que 95% da população. Dick escreveu um livro, criou uma fundação para ajudar outras pessoas com paralisia cerebral. Hoje o superpai tem 68 anos e impressiona pelo vigor que continua apresentando. Aos 52, empurrando o Rick, conseguiu um incrível tempo de 2 horas e 40 minutos na maratona de Boston. Pouco mais de meia hora acima do recorde mundial. Marca excelente para um amador, sensacional para uma pessoa da cidade, inacreditável para quem corre empurrando uma cadeira de rodas. Já me disseram para não ter que ir sozinho, mas eu não faço nada sozinho. Nós começamos como um time, e assim que vai ser. O que importa para mim é estar aqui e competir lá com ele. Por isso eles se chamam Team White. Está bem. Team White. Mais dele. Team White. Terra Pai e dele. filho, inseparáveis. Richard e Jean White. E Richard e Jim White. Muito obrigado. Gente, que amor é esse, né? Eu poderia até cantar aquele hino agora. Que amor é esse? Gente, olha, isso é amor de um pai terreno. Dá para imaginar o amor de Deus? Dá para refletir? O amor de Deus que supera. Eu não consigo, toda vez que eu ouço e assisto esse vídeo, eu me emociono, porque ele sabia nadar, aprendeu para fazer a alegria do filho. Ele não andava de bicicleta continuamente, mas se esforçou para fazer a alegria do filho. Depois fez 900 competições. É simplesmente maravilhoso. Este é um pai que amou muito. Amou muito. E sem dúvida, no coração dos pais, olha, eu sempre digo o seguinte: você pode falar mal de um homem, você pode mexer com ele, mas se você lidou com o filho ou com a família dele, aí você mexeu no vespeiro, porque ele vai reagir. É assim, foi Deus que colocou esse sentimento no coração do pai, esse sentimento de proteção, né? De amor. E fica aqui um exemplo de motivação em pensar que esse moço fez faculdade e viveu uma vida independente, porque o pai acreditou e amou, mas não ficou só nisso. Ele se mudou de um lugar para mudar perto de um lago,
próximo daquele lago, ele poder aprender a nadar para poder competir. E essa competição de Ironman, que significa, em inglês seria Homem de Ferro, é uma das competições mais difíceis. E além de nadar sozinho, ele teve que puxar o barco do filho. A bicicleta dele era 6 vezes mais pesada do que as dos outros. E na corrida, ele tinha que empurrar a cadeira do filho. Simplesmente maravilhoso. Um pai que ama. Isso nos leva a refletir realmente o amor de Deus. Se um pai humano pode amar assim, quanto Deus nos ama? Quanto Deus está interessado por você? Por mais frágil que você se sinta, por mais deficiente que você seja, porque nós, seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas Deus nos ama, apesar das nossas deficiências. Então, queridos, vamos continuar a nossa guerra, vamos continuar a nossa luta, porque nós temos um Deus que não nos deixa sozinhos. Ele faz o que precisa ser feito para fazer coisas que nos alegram, para a salvação em Cristo Jesus. Sabe, tem uma história na Bíblia que conta de que tinha uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue. E 12 anos, ela ia em todos os médicos, e por 12 anos perdia sangue assim, de forma muito intensa, contínua, muito fraca, pálida, anêmica. Foi em todos os médicos, não encontrou solução. E ela, um dia, ela viu Jesus e uma multidão o cercava. E ela acreditou nesse amor de Jesus. Ela acreditou. E ela foi no meio da multidão, não podia ter a atenção de Jesus, porque eram muitas pessoas. E ela foi abrindo lugar. Ela era discriminada, porque uma pessoa, assim, o sangue, a pessoa considerava imunda, né? Era considerada imunda. Então, ela escondeu aquela situação dela e por meio da multidão foi até que conseguiu tocar na veste de Jesus. E no momento que ela tocou, estancou o sangue, a hemorragia que ela tinha continuamente. E ela ficou curada. É isso. Essa história está lá na Bíblia, para mostrar para nós que assim como Jesus, que nos mostra o Pai, que é um reflexo do Pai de amor, é assim que Jesus nos ama. Se nós sentimos algum pecado, algo que provoca uma hemorragia e uma fraqueza em nós, vamos à busca daquele que pode curar essa hemorragia. Nós vamos ouvir agora uma música que conta exatamente essa história. Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falava que ela era imunda
e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu do Galileu, dos milagres que ele fizera, promete se apertou em multidão, conseguiu tocar o manto com suas mãos, sua fé salvou e uma nova vida começou. Intocável, puro é meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tocar e mudar o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar como o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para se salvar. Foi capaz de doar a própria vida para se salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para mim salvar. Amém? O amor de Deus por nós é simplesmente incrível. E nós podemos perceber tudo isso, todo esse amor, que é o ser humano consegue apresentar flashes, né, do amor de Deus. E mesmo assim a gente pode assistir aqui, que flash foi esse? Que amor que ele vai ter pelo Filho, né? E Jesus, em seus milagres, em suas curas, inclusive nessa música que ouvimos, de que aquela mulher por 12 anos recebeu a atenção de Jesus e foi curada, 12 anos doente, né? Eu gostaria agora de refletir a história de um outro pai. Esta foi a história de um pai que amou muito. A gente viu que demonstração de amor. Mas agora, nós vamos ver na Bíblia, em Gênesis, capítulo 22, um pai que foi tremendamente provado. Tremendamente provado. Esse
esse pai se chama Abraão. Ele queria muito um filho, não tinha um filho. E aí, depois de 100 anos, ele teve um filho, o filho da promessa, chamava-se Isaac. Leia comigo, Gênesis capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Sabe que às vezes chega algumas situações para nós, como seres humanos, que Deus está assim, verificando a fé da gente, pondo à prova, para ver qual vai ser a nossa ação. E Abraão foi testado assim. Então ele foi colocado à prova. Então foi dito: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Essa prova é grandiosa, porque veja só, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, importante, único, e ainda foi dito: a quem amas. E ele amava muito esse filho. Esperou por demais, por muito tempo, por esse filho. E agora, e Deus fala: vai lá, oferece no Monte Moriá este filho como holocausto. Alguns pontos, gente, importantes. Abraão, para entender aquela mensagem como mensagem de Deus, ele precisava ter muito relacionamento com Deus. Você concorda? Por quê? Ele falava: não, isso não é Deus que está pedindo. Se fosse você ou eu, como é que a gente iria lidar com essa ordem? A primeira coisa que a gente iria pensar: não, esse daí está vindo, mas não é de Deus. Então veja, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que Abraão tinha um relacionamento tão próximo de Deus que ele nem questionou. Ele sabia que aquele que estava falando era quem? Era Deus, o Deus verdadeiro. Então, isso é uma grande lição para nós pais. A gente tem que ter um relacionamento tão próximo com Deus que a gente não tenha dúvida das coisas que Deus pede para nós. Primeiro ponto. E Abraão era esse pai. Era esse pai que tinha tanta proximidade de Deus que ele não questionou. Então, versículo 13, você está com a sua Bíblia aberta? Versículo 13. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Olha, e ele não falou nada para a esposa, não. Porque se ele falasse, com certeza a esposa iria apresentar dificuldade. Ele levantou de madrugada. E ele já tinha preparado o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Que segurança foi essa? Que certeza
pensa que fé foi essa? Que ele não entrou em diálogo, em discussão com Deus, perguntando isso ou aquilo, ele simplesmente confiou. Por isso, ele foi considerado o pai da fé. E agora, versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Não foi simples para ele. Dá para a gente entrar um pouco na história? Vamos pensar. Aconteceu, veio a ordem, e ele agora por 3 dias, você acha que ele ficou pensando, não ficou? O que acha você? Eu vou oferecer o meu filho vai morrer, se é para oferecer como holocausto, 3 dias caminhando, carregando fogo, carregando a faca, e ele caminhando. 3 dias. O que se passou na cabeça de Abraão? Isso, queridos, mostra bem para nós, às vezes, a luta que nós temos como pais. Às vezes a gente passa por situações na família, algumas dificuldades. Quem é que não tem dificuldade aqui? Será que alguém vai levantar a mão? Não tem dificuldade. Se eu perguntar quem tem, eu acho que todos nós vamos levantar. Mas sabe por quê? Porque aconteceu isso com Abraão. 3 dias ele caminhando e pensando, como seria isso? Como seria isso? Mas ele confiou. Eu imagino que eles caminhavam meio em silêncio. O que você acha? Eu acho que não foi um momento de muita conversa, muito diálogo, não. Foi meio silencioso, aquela caminhada deles. Mas vamos seguir. O versículo 5, ao terceiro dia ele observou o local. Então no versículo 5, então disse a seus servos, espera aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O que ele falou? Eu e o rapaz voltaremos. Incrível isso. Que Abraão, ele pensou, eu vou falar, ele confiava tanto em Deus, que ele acreditava nesse Deus, não um Deus cruel, um Deus de amor. Porque ele falou, eu posso obedecer esse Deus, que eu tenho segurança que esse Deus vai fazer o melhor. E se eu sacrificar o meu filho, ele vai ressuscitar depois, porque voltaremos. Ele iria achar alguma coisa e tomar alguma solução. Ele acreditava que Deus não o deixaria desamparado. E caminhou um pouco mais. O versículo 6, né? Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Percebe o silêncio? Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe então Isaque. Eis o fogo e a lenha,
mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Eu imagino que Abraão tinha uma confiança tão grande em Deus que ele não titubeou hora alguma. Ele estava seguro e ele confiava de um pai, que o Pai eterno, Deus, era um Deus de amor, queria tomar as melhores providências. Agora, ele sabia quais eram as providências? Não sabia, mas ele tinha certeza que seria as melhores providências. Deus proverá para si, meu filho. Sabe o que nós aprendemos? Estamos aprendendo nessa história. É sobre um pai que aprende na prática o que significa confiar em Deus, mais que em qualquer coisa que ele ama. A gente desobedece a Deus por causa de um carro. A gente desobedece a Deus por causa de R$1.000. A gente desobedece a Deus por causa de uma casa. Os nossos filhos, eles precisam ver em nós que a gente não desobedece a Deus por nada, que amamos aqui nessa terra. E Abraão mostrou isso para Isaac. A gente vê na Bíblia que fala assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Por quê? A descendência de Abraão veio Isaac, depois veio Jacó. Eles confiavam nesse Deus com toda a força, com todo o vigor. Ser pai, meus irmãos, muitas vezes é caminhar 3 dias sem ter todas as respostas, sustentar a família, tomar decisões difíceis, confiar, mesmo sem enxergar o fim do caminho. Ser pai é confiar, mesmo sem enxergar como vai ser. Tem horas que, assim como Isaac, os filhos vão perguntar coisas que os pais não sabem responder. A grandeza do pai não está em saber todas as respostas, mas em apontar para Deus, mesmo na incerteza. Ser pai não é ter todas as respostas, é apontar para Deus como solução, mesmo em meio às incertezas. E Abraão fez isso. Ele mostrou para Isaac, embora Isaac carregando um monte de lenha nas costas, o Senhor proverá para si. Em meio à incerteza, 3 dias caminhando, pensando o quê? Imagine o que ele estava pensando. Mas o verso 8 fala: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram juntos. Verso 9: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Agora vem a parte mais difícil. Se coloque no lugar. Se dispôs a lenha, amarrou Isaac, o seu filho, e o deitou
assim, em cima daquela lenha. Ele estava tão seguro de tudo isso. Olha a segurança desse homem, que fez todo o processo, montou o altar, pôs a lenha, pôs o filho deitado sobre a lenha e foi valendo. Pegou o cutelo e levantou o cutelo. Será que ele iria baixar? Ele iria baixar. Ele iria baixar. O que pensava ele? Deus sabe o que vai acontecer. Foi o pai da fé. Mereceu esse nome? Diga para mim. Pai da fé. Que fé esse homem teve? Não é, Mateus? Que fé? Neneguinho, o que você acha? Foi valente demais. Que confiança. E então, ele estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Verso 10, verso 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendes a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Não existe nenhum outro ser humano e nenhuma outra história na Bíblia como esta. Abraão, ele representou aqui o Pai, Deus Pai. Isaac estava representando quem? Deus Filho. Porque nesse cenário, nessa história, Deus quis representar o que ele estava fazendo com quem? Com Jesus. Abraão estava representando Deus Pai, que um dia haveria de entregar quem? O seu amado filho para morrer por quem? Por nós. Que história grandiosa. E não existe na Bíblia nem em outro canto uma outra história. Só foi para quem? Para Abraão. Representar. Mas daqui a pouco, ele proveu o cordeiro, que estava amarrado ali pelo chifre, que representou quem? Jesus. Então, no início, Isaac passou-se por Jesus. Mas daqui a pouco, ficou a lição de que Deus Pai, proveu Jesus para nos salvar. Sabe, pais, que lição? O maior presente que um pai pode dar para os filhos não é a perfeição, mas é entregar a família inteira nas mãos de Deus, confiando que Ele proverá. Essa é a grande lição de hoje. Hoje é dia dos pais. Eu acho que fantástico. Se a gente terminar o dia hoje pensando nessa história, valeu a pena o nosso dia dos pais. E eu quero convidar todos os pais agora para que fiquem em pé. Nós temos uma lembrança para todos os pais, né? E
Tem o pessoal que vai estar aqui, as crianças vão ajudar a entregar as lembranças para os pais, né? Então, os pais fiquem em pé e vão receber aí uma homenagem, uma lembrança, porque não tem dúvida. Deus colocou nos nossos corações. Eu tenho 2 filhos e eu os amo muito. Embora um filho está do outro lado do planeta, lá na Austrália. Eu sinto muita saudade dele, mas embora, graças a Deus pelo WhatsApp, os vídeos em WhatsApp, né? A gente consegue conversar sempre. E eu sinto muita saudade, mas o outro mora em Brasília, a gente encontra mais vezes. Mas é muito gratificante a paternidade, uma bênção de Deus. E o amor que a gente sente por nossos filhos, a gente, refletindo, a gente percebe quão grande é o amor de Deus. Sabe, eu acho que quem não é pai ainda não consegue imaginar, sabe? Mas dá para pensar, dá para refletir essa grandiosidade desse amor. Olha, até eu vou ganhar. Obrigado. Muito obrigado. Sabem, queridos, é maravilhoso ser pai. A gente comete erros, sim. Às vezes na educação dos nossos filhos, a gente fala. Mas tem um provérbio popular aí, né, irmão José, que fala assim: pé de galinha não machuca pinto. Então, eu acho que os nossos erros não machucam os nossos filhos, porque o nosso propósito é o quê? É o amor, né? A minha nora fala algo assim, fala: a gente faz o nosso melhor. O que a gente não conseguir, depois resolve nas terapias aí, com os psicólogos, porque o que a gente vai fazer? Mas o certo, gente, é que a gente colocando amor, a gente faz o nosso melhor. E Deus colocou esse amor no nosso coração. Por mais que a gente comete algum erro aqui ou ali, mas ninguém vai ficar machucado. Esses filhos vão agradecer pelos limites que a gente colocou na vida dele, porque toda criança precisa de limites. Não é deixar fazer o que quer. Nós somos pais. Nós não somos amiguinhos deles. Tem pai que às vezes confunde em pensar que ele não pode deixar o filho triste, então ele não corrige o filho. Mas se não corrigir o filho, o mundo vai ter que corrigir. Então nós somos pais. Nós não somos um coleguinha do nosso filho que não quer perder a amizade e entristecer. Às vezes, nós precisamos corrigir e colocar limites. Ele fica triste ali alguns minutos, mas todo filho reconhece o amor de um pai. Que Deus nos abençoe. Coloque em pé. Vamos fazer uma oração agora. E daqui a pouco, após a oração, todos estão convidados para tomar um lanche aqui ao lado, tá bom? Pai querido, hoje refletimos na grandiosidade do amor humano. Como aquele pai amou aquele filho. Mas nós refletimos também na grandiosidade do teu amor por nós. Teu amor por nós é sem limite. Bom Deus,
limpe o nosso coração de qualquer coisa, para a gente se entregar a Ti, confiante que o Senhor nos ama, e que esse amor entre dentro de nós, fazendo a mudança que precisa ser feita no nosso coração, e que nós devolvamos tudo a Ti, nós devolvamos esse amor que o Senhor tem por nós em forma de obediência, em forma de alegria, em forma de serviço, para a honra e glória de Teu nome. Conduza os pais aqui presentes, conduza as famílias aqui presentes, e que cada pai seja um sacerdote Teu e um representante de Deus aqui na terra. Nós sabemos, Senhor, que para as crianças, nós como pais, somos deuses para elas. Nós representamos a Ti para as crianças. É a maneira como eles enxergam a Ti, através de nosso exemplo, de nossa vida. Por isso oramos agora, que o Senhor coloque em nosso coração atitudes corretas, que a Tua palavra seja vivida por nós, e que o Teu Santo Espírito seja o nosso orientador, e que a nossa luz e o nosso exemplo brilhe diante das crianças, dos jovens e do mundo, para a Tua honra e glória, por Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Agora já podemos ir então ali para fora, né? Que vai ter o lanche. Prazer estar aqui com os irmãos.